Você tem que. Ele diz que competição é para perdedores, né? Competition is for losers. E o capitalismo não é sobre competição, como a gente imagina, mas na prática o capitalismo bom de verdade é sobre o estabelecimento de monopólios. Não monopólios forçados, tipo, só a Petrobras pode vender gasolina aqui. Mas um monopólio que ele é gerado através da competência. Por exemplo, o Google gerou um monopólio e ninguém está triste com isso. Porque o Google atende plenamente com uma tecnologia proprietária, que é impossível de ser replicada, ou quase impossível de ser replicada pelos adversários dele, e, portanto, ele estabelece margens acima da média. Então, você tem, sei lá, empresas aéreas com grandes faturamentos, mas a margem é minúscula, você tem competição entre elas, elas entregam basicamente o mesmo serviço. Enquanto o Google inventou um mercado, inventou um conceito, inventou um serviço, ele inventa um preço e inventa uma margem. E essa é a beleza dele, né? Porque isso tem a ver com o capitalismo fazer as coisas avançarem. E não apenas pegar um setor estagnado e fazer as pessoas competirem reduzindo as próprias margens, né? Pois bem, ele disse que uma empresa pequena para crescer, ela tem que estabelecer um monopólio nisso tudo. Estabeleça um monopólio. Então, é muito melhor ser um monopólio de um setor pequeno do que um grande competidor de um setor grande. E ele vai listando inúmeros exemplos, né, nesse campo. E era basicamente o que a gente fazia de maneira intuitiva. Falei, eu preciso ser o rei das gerações mais novas e não ficar tentando ser um vassalo das gerações mais velhas. Por que adianta eu vou ser o 39º político competindo por atenção do eleitor boomer falando que eu amo o Bolsonaro? Não, eu amo o Bolsonaro de verde e amarelo e você, eu de azul e branco. Eu sou a mulher do Bolsonaro e você, eu sou o gay do Bolsonaro e você, eu sou o negro do Bolsonaro e você, eu sou o trans do Bolsonaro. Meu, não vou. Eu vou fazer uma coisa nova para um público novo, menor, mas por ser proprietário da própria tecnologia, um modelo fechado, dono da própria linguagem, inovador na própria linguagem, eu estabeleço um monopólio nesse campo. E ao estabelecer um monopólio nesse campo, minhas margens são maiores. Então, politicamente falando, os ganhos que a gente tem com o nosso público são muito maiores do que o bolsonarista tem puxando o saco do Bolsonaro, por mais que ele esteja um mercado maior. Isso faz com que, e a gente percebe esse paradoxo, mesmo sendo muito menor em volume total do que os bolsonaristas, a gente é tão relevante quanto eles no debate público. Então tem algo de estranho. Como é que eu posso ser tão menor, mas tão relevante quanto ele? É porque as margens políticas que ele estabelece são menores. E aí, em termos eleitorais? Pois bem, há duas eleições. Uma é a eleição no primeiro turno, outra no segundo turno. No primeiro turno é como se fosse uma prévia da direita. E se eu fecho o público millennial e o público da geração Z, isso vai me dar uma massa crítica grande o suficiente, não só para mim, mas para os candidatos ao governo que a gente vai ter, estarem muito bem posicionados nas pesquisas e permitir que aí um cara da geração X, um cara da geração Boomer, venha conhecer e ser influenciado pelas nossas ideias. Então a gente se coloca numa posição melhor para as disputas. Eu tenho certeza que seria muito mais difícil para a gente se a gente ficasse sendo a quinta ou sexta opção do eleitor mais velho. Que esse é o problema. Quando eu vejo, por exemplo, os outros candidatos a presidente, todos se juntando para falar que o tema principal deles é a anistia ao Bolsonaro. Pô, por que eles estão falando isso? O cara que é motoboy, ele tá preocupado com a anistia ao Bolsonaro. O garoto que tá montando uma startup, a preocupação dele na anistia ao Bolsonaro? Não é. As gerações valores não é. A véia que tá presa lá. Cara, isso é preocupação dos velhos que acompanham a Terça Livre. Não é preocupação do mundo lá fora. Livre. Isso é preocupação deles, isso são as neuras deles. Então, quando eu vejo o Caiado, o Ratinho, o Zema, o Tarcísio só falando em Bolsonaro, todos lutando para ter o aval do Bolsonaro, é lógico, eles querem ser, né, vamos dizer, um competidor num universo congestionado de candidaturas, pegando um validador ali. E nós falamos, quero que o Bolsonaro se dane. Quem falou quero que o Bolsonaro seja preso? A gente está em outra. E essa liberdade é a margem alta. Essa liberdade de ação é a margem alta que a gente tem. E os nossos concorrentes não entenderam isso. Interessante, cara, porque até historicamente, se você for olhar, primeiro que há dados mostrando que pequenos grupos muito bem... Quando você representa muito bem um grupo pequeno, você tem que ter um poder maior. É por isso que muitos deputados, por exemplo, se elegem falando que vão defender o direito de um animal específico. É porque não tem mais ninguém que defende aquele animal. Então todo mundo que concorda com aquilo vota nele. Diferente de você pegar, por exemplo, o resultado até de alguns, já que a gente falou sobre isso, comunistas, web comunistas que se popularizaram na internet nas últimas eleições. Eles eram muito grandes, mas como eram vários, diluiu muito o voto e não elegeu ninguém. Então, até na Constituição de 88, salvo engano, você tinha algumas associações muito específicas que conseguiam pautar
a inclusão ou o debate da entrada de alguma lei lá na Constituição de 88. Mas era um bagulho específico, tipo, a Associação dos Padeiros de não sei aonde, porque eles se reuniam muito, enviavam muitas cartas ao mesmo tempo, eram muito leais entre eles, e eles acabavam influenciando mais do que grupos dispersos desorganizados. É meio que o que você aparentemente está tentando fazer, só que esse grupo específico é uma geração, né? Exato. Ele é mais E, aberto. Erling, ampliando isso, né? O que nos leva a crer que, em geral, não apenas a energia do nicho, ela é proporcionalmente mais forte do que a energia da multidão, mas a energia, em geral, tá? É um padrão. Um grupo de homens jovens resolutos, leais entre si, trabalhando juntos, mas em geral um grupo de homens, tende a ser altamente efetivo e quase todas as grandes conquistas da humanidade foram feitas nesse método. Né? Então a gente vai pegar, por exemplo, a expansão linguística dos povos indo-europeus. Já foi, vamos dizer, registrado arqueologicamente, né? Eram grupos de homens jovens que invadiam outras tribos. O conceito do Mannerbund que tinha, do Córios. O exército do Alexandre, quando ele organiza as invasões aos persas. Era um grupo de homens muito jovens. O Alexandre tinha 20 e poucos aninhos, os outros generais também com 20 e poucos anos. Todos eles com uma fórmula, vamos dizer, de trabalho muito mais avançada do que a comparação com os exércitos que eles enfrentavam. Exércitos menores, e eles conquistaram o mundo conhecido. Startups, grandes empresas, esporte, em geral, esses pequenos núcleos criativos também são muito importantes. Então, eles geram o próprio nicho e, de repente, de um nicho surge explode tudo. Exato. Quem na antiguidade imaginaria que um povinho aleatório como os macedônicos conquistariam o mundo conhecido? Do Egito à Índia, os caras conquistaram tudo. Quem é a Macedônia na fila do pão? Um grupo muito pequeno de pessoas. Eu acho esse tipo de coisa muito, muito interessante, porque talvez a grande base inovadora da humanidade está neste conceito. Esse vínculo de lealdade em um grupo muito pequeno, específico de pessoas que têm uma ideia divergente. Então, é um processo criativo. E esse processo criativo divergente, que está querendo provar a tese, às vezes só porque quer provar a tese dele, ele vai se encarar o mundo com uma, vamos dizer, com uma expectativa muito otimista sobre o que vai fazer e ou ele tem grandes desastres ou ele tem grandes vitórias. Eu acredito muito nisso enquanto tese. Cara, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, talvez você não saiba, que tá de certa forma linkado e costurado com isso. Em 2022, eu abri um clube de aulas chamado Reservatório de Dopamina e o meu objetivo foi início de janeiro de 22. O meu objetivo era colocar 1.000 pessoas como aluno até o final de 2022, ou seja, meu objetivo era ter 1.000 inscritos, 1.000 assinantes em um ano. Era R$19,90, R$29,90 por mês nos planos ali. Para eu conseguir pagar meu aluguel, meu custo de vida e continuar clinicando, né? Cara, o que rolou? Acabou aquele primeiro ano, eu tinha 80.000 assinantes. 80.000 assinantes ativos. Aí deixa eu te explicar o que eu fiz. Olha que louco. Engraçado. Eu assisti primeiro que eu li o livro do Steve Jobs, do Walter Isaacson, o biógrafo. Tem vários, mas tem que ser o do Walter Isaacson, porque ele viveu com o cara e tal, é aquele de capa branca. O Steve Jobs, ele teve uma ideia de marketing em 1984. Em 1983, no Super Bowl, ele exibiu um comercial que tem disponível no YouTube, onde tá o Big Brother do 1984, livro de George Orwell. Tá o Big Brother na tela, um monte de gente careca olhando e ouvindo ele dar um sermão. Entra uma mina com cabelo moicano punk roxo, girando uma marreta e quebra a tela. E a propaganda, a frase que aparece depois de uma voz rouca é Apple. Você vai entender o porquê 1984, que era o ano que vinha depois, não será como 1984 em itálico, que é o título do livro de George Orwell. Porque na época a IBM queria monopolizar e formatar a experiência do usuário dentro dos computadores. E o Steve Jobs falou, a gente não vai ter um grande irmão que é a IBM mandando e pautando como vão ser os computadores. A Apple vai mostrar e vai quebrar isso, vai quebrar essa lógica, vai quebrar essa cultura da IBM. E a gente vai mostrar um produto muito mais sexy, para começar com o nome Apple, né? Que hoje faz sentido, mas a época era um bagulho muito disruptivo, uma maçã mordida e tal. E aí ele falou, vocês vão entender por que 1984 não vai ser como 1984. O Steve Jobs explicou depois pro escritor lá, pro Walter Isaacson, que ele tinha uma ideia de capturar no universo cultural da Califórnia da época aquela galera mais hippie que era a contracultura. Existia uma cultura estabelecida e falou, não, eu quero falar com eles. Eles são o meu público.
que eu fiz no meu grupo de aulas? No reservatório de dopamina. Quando eu vi isso, cara... Porque o que eu ensino lá? Eu ensino a pessoa a dormir bem, ter qualidade de sono, treinar, ler, gostar de estudar, investir seu dinheiro, empreender, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que ama o conhecimento. A minha grande tese é que o conhecimento é uma das, talvez, pontes mais certas que vai te tirar de um lugar merda para levar para um lugar melhor. E nada além do conhecimento vai fazer isso para você. Pelo menos não de uma forma que te traga recompensa e autoestima e autoeficácia, né? E satisfação, diferente de uma herança ou qualquer outra coisa. Eu falei assim, pô, e eu acho que tem uma galera hoje, lá em 2022, né? Eu acho que tem uma galera hoje que existe a cultura do jovem brasileiro hoje que é sair, beber até de madrugada, voltar todo zoado, sei lá, sabe, ser solteiro, avacalhar, usar droga, não estudar e zoar quem gosta de curtir, quem gosta de estudar e quem gosta de levar uma vida mais séria, assim, no sentido de trabalhar, etc. Eu fundei o meu programa em cima da tese do Steve Jobs, só que eu fiz um movimento contra o movimento. Eu fiz mais ou menos o que ele fez pegando os hippies, só que eu queria pegar essa molecada de internet que não era representada por, não diria um líder, mas uma figura ali que fala, cara, eu quero ser igual esse cara. Esse cara acha legal estudar e acha cool, acha sexy, ficar lendo e ser um cara mais intelectualizado e cuidar da cabeça e da saúde mental e ter paz e tal. E eu hoje, olhando para trás, eu acredito a essa estratégia eu ter conseguido fechar o ano com 80 mil assinantes. Porque eu consegui, de certa forma, representar um grupo de pessoas, não necessariamente uma geração, mas um fragmento dentro de uma geração que estava perdido, cara. Isso é muito forte. É um movimento de tribo muito forte. É muito forte isso. É quase o equivalente a uma torcida de jogo de futebol, um movimento político. É uma coisa muito forte. Tanto é que hoje as pessoas tatuam a nossa marca. É um bagulho bizarro, cara. É um movimento bizarro, assim. Muito bizarro. E aí, pelo que eu tô percebendo, é mais ou menos por esse caminho que o movimento de vocês está indo, né? Uma representação de tribo mesmo para tentar pautar o que acha correto.